Oi, meus amores do quinto ano! Tudo bem com vocês? Começamos hoje mais uma segunda-feira com aula de história e hoje nosso conteúdo é o trabalho urbano. Lembrando que hoje inauguramos a nossa apostila 3, o nosso caderno 3, porque já finalizamos o caderno 2 e finalizamos também o segundo bimestre. Agora, gente, é uma nova etapa. O nosso terceiro bimestre, ele vai ser um pouquinho mais acelerado do que o anterior, porque no bimestre passado nós tivemos bastante tempo para concluirmos a nossa apostila. Foram 3 meses de trabalho com a apostila 2. Nesse bimestre nós teremos apenas 2 meses, porque como o próprio nome diz, bimestre, são 2 meses. E aí no mês passado foi uma fase de adaptação, né? No bimestre passado foi uma fase de adaptação e agora eu tenho certeza de que a gente vai conseguir nos organizarmos com relação a essas atividades. Eu espero que os alunos que ficaram pendentes no bimestre passado agora tenham mais compromisso de enviar as tarefas em dia, porque é muito complicado quando vocês não enviam a tarefa no dia, porque alguns alunos enviam tudo num único dia. Gente, é muito difícil para a tia Dani corrigir essas tarefas em um dia só. Portanto, enviem aos poucos, diariamente. Olha, tia Dani passou a tarefa hoje, tia Leia passou também, então já faça e envie no mesmo dia, ou então de 2 em 2 dias, mas não deixem acumular um mês inteiro para enviar depois, tá bom? Então isso vai ser bom para mim e vai ser bom principalmente para vocês, porque eu vou poder verificar a aprendizagem de vocês e vocês vão aprender e vão desenvolver da melhor maneira possível, ok? Então vamos fazer esse compromisso, vamos realmente ter responsabilidade com as nossas obrigações. Tá bom? Então vamos lá. Vamos começar hoje o nosso conteúdo, que é dando continuidade ao conteúdo anterior, claro, né? Vamos falar novamente sobre a imigração, falar o quanto ela foi importante nesse período, porque ela realmente trouxe, né, uma mão de obra para o Brasil. Porém, como eu já falei para vocês, tem um lado negativo nessa questão, porque só vieram para cá muitos estrangeiros, né? Vieram para o Brasil lá no finalzinho do século XIX, início do século XX. Esses estrangeiros vieram para cá, para o Brasil, trabalhar nas fábricas, que nós já trabalhamos muito esse assunto também, não foi? Já falamos muito sobre esse assunto, mas é só para recapitular. Esses estrangeiros vieram para o Brasil para trabalharem nas fábricas. E aí, o que era excluído nesse processo? A mão de obra dos ex-escravizados, que eram agora afro-brasileiros, não é? Porque essas pessoas escravizadas, elas faziam parte também da sociedade, que eram escravizadas, na verdade, né? Agora eram ex-escravos porque haviam sido libertos. E essas pessoas não conseguiam emprego nessa época, gente, e era uma injustiça muito grande, porque os proprietários das fábricas, eles preferiam contratar uma mão de obra estrangeira do que a própria mão de obra dos brasileiros, que eram ex-escravos. Então era um preconceito e essas pessoas sofreram muito para se readaptar, se readequar nesse processo de industrialização, de crescimento das cidades. E é por isso que nesse conteúdo nós vamos falar um pouquinho sobre as condições de trabalho dessa época. Nós já falamos sobre a criação das empresas, das fábricas, como funcionavam essas fábricas, e agora nós vamos falar sobre as condições de trabalho, como era que as pessoas trabalhavam nessa época. Nesse período já surgem os primeiros movimentos trabalhistas de pessoas que queriam lutar pelos seus direitos. E aí a gente já sabe também que o trabalho já era remunerado, as pessoas eram assalariadas, ou seja, elas trabalhavam e recebiam pagamento pelo seu trabalho. E por isso muitas pessoas vieram para buscar essas oportunidades de melhores condições de vida, né? De ter um emprego, de ter o dinheirinho ali todo mês, de ter sua própria casa. Enfim, as pessoas buscavam melhores condições de vida. E aí, quando uma pessoa sai lá do seu país e vai para outro país, ela é chamada de imigrante, ok? Vocês já sabem disso. Porém, nesse período também, lá nas primeiras décadas do século XX, surgiu um outro fenômeno que foi muito frequente também, que é o processo de migração,
né? Não é mais imigração, mas sim migração, que é quando uma pessoa sai do seu próprio país, sai de uma região do seu próprio país e vai para outra região ainda do seu próprio país. E aí, nesse período das primeiras décadas do século XX, muitas pessoas saíram lá do campo. Vocês lembram da Margarida? Ela contou um pouco sobre isso. Essas pessoas saíram lá do campo e foram para as cidades em busca de emprego nas fábricas, em busca de melhores condições de vida. E nós vamos falar muito sobre esse assunto, porque é um assunto que marca a nossa história também, enquanto brasileiros, tá bom? Então vejam aí essa imagem. Eu quero que vocês analisem a imagem que vai aparecer agora. Essa imagem é uma obra de Cândido Portinari e ela chama-se Retirantes, de 1944. No quadro, o pintor retrata a migração de uma família do sertão nordestino. Gente, essa imagem ela é muito representativa sobre o processo de migração que aconteceu lá nas primeiras décadas do século XX. O pintor retratou o sofrimento das pessoas que, sem opção, decidem abandonar sua terra em busca de uma vida melhor. Portinari era filho de imigrantes italianos e ele nasceu em uma fazenda lá no estado de São Paulo. Ele vem de uma família humilde e com 15 anos foi para o Rio de Janeiro estudar na Escola Nacional de Belas Artes. Portinari é um dos pintores mais conhecidos do Brasil e muitas de suas obras eram retratadas questões sociais, como o quadro Retirantes. Além desse quadro, ele também pintou grandes painéis. O mais famoso destes é Guerra e Paz, que está exposto no prédio das Organizações Unidas, a ONU, em Nova York, nos Estados Unidos. Então vejam que essa imagem representa grande sofrimento, mostra pessoas bem humildes. Observem as roupas que eles vestem, observem também a magreza dos corpos das pessoas que estão ali representadas. Todas estão em uma situação muito triste, né? Parece que estão passando fome. E realmente isso acontecia naquela época. Muitas pessoas lá do interior do Nordeste, né? Daqui do interior do Nordeste, passavam necessidade e por esse motivo saíram da sua terra para buscar novas condições, novas oportunidades e muitas vezes nem encontravam, né? Mas em outras ocasiões também conseguiam vários empregos, porque naquela época o Brasil estava em crescimento, precisavam-se de trabalhadores. E aí eu também quero falar para vocês um dado importante, porque mesmo com esses retirantes nordestinos, essas pessoas que saíam da sua terra para buscar emprego, ainda assim, quem predominava, a mão de obra que predominava nessa época era a mão de obra estrangeira. Vejam aí esse trecho de uma notícia. Em 1901, a população operária do estado de São Paulo foi calculada em 50 mil pessoas, das quais os brasileiros não chegavam nem a 10%. No mesmo ano, a população operária da capital do estado, a cidade de São Paulo, era de 8 mil, dos quais 5 mil, 60%, eram estrangeiros e os italianos predominavam largamente. Daí vocês já observam que muitas pessoas precisavam de emprego, muitas pessoas estavam na miséria, passando fome e mesmo assim a mão de obra que ganhava destaque era estrangeira, principalmente a italiana, porque como eu já falei para vocês, os brasileiros, eles não confiavam nos próprios brasileiros, eles não davam créditos a essas pessoas, não davam oportunidade, porque preferiam a mão de obra de outra pessoa que vinha de outro país e de acordo com eles, né, acreditava que essas pessoas eram mais capacitadas. Acontece que no Brasil nem havia capacitação para essas pessoas, para esses brasileiros. Agora eu quero que vocês observem esse mapa que vai aparecer na tela agora, tá bom? Vejam aí nesse mapa e localizem as regiões do Nordeste e também as regiões do estado de Minas Gerais, do interior do Rio de Janeiro. E imaginem aí todas essas pessoas dessas regiões, do interior desses locais,
migrando lá para São Paulo. Pois é, no início do século XX, ou seja, até a década de 1930, parte da população brasileira mudou-se de suas localidades de origem, principalmente para fugir de problemas econômicos que impossibilitavam a sua permanência nas suas regiões de origem. Muitas pessoas saíram do Nordeste, de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, né, do interior do Rio de Janeiro, como eu mencionei, e foram em direção à capital carioca, né, ou à capital do Rio de Janeiro, ou ao estado de São Paulo, que eram os grandes centros urbanos da época. E nesses locais ofereciam maiores oportunidades de trabalho, tanto na indústria e como também no campo daquela região. Porém, meus amores, tanto os imigrantes italianos, japoneses, portugueses, como também os migrantes que saíam lá daquelas regiões brasileiras e iam para os centros urbanos brasileiros, todos eles sofriam muito em suas condições de trabalho, porque naquela época não existiam muitas leis que amparassem esses trabalhadores. Eles eram muito explorados, os salários eram baixos. Portanto, muitas pessoas buscavam mesmo essas condições de vida melhores, né? Porém, nem sempre, como eu até já mencionei, nem sempre essas pessoas encontravam melhorias de vida, porque muitas vezes eram grandemente exploradas. Essa questão da exploração gerou a formação dos primeiros sindicatos dos trabalhadores, os primeiros movimentos que buscavam melhorar a situação desses operários. E aí esse é o assunto da nossa próxima aula, tá bom? Então, enquanto isso, a gente vai ficar com todo esse conteúdo que recapitula um pouco do que nós já trabalhamos e já introduz esse novo conceito de migração. E aí, com base nisso, vocês vão responder as atividades que eu já coloquei lá na Agenda Edu, tá bom? Já encaminhei para vocês. Respondam lá as atividades e verifiquem, né, os aprendizados de vocês com relação a esse conteúdo. Eu tenho certeza de que vocês vão conseguir responder as questões porque vocês são nota 10. Então, muitos beijinhos para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!